Na série pela manhã, a gente está aprendendo um pouco mais sobre Neemias, sobre a restauração ali de Jerusalém, com o tema em busca da restauração. Porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus poderoso, Ele pode restaurar as nossas vidas, mudar a nossa história e transformar tudo aquilo que Ele quer transformar. E à noite nós estamos numa série em Gálatas, onde nós aprendemos na liberdade que nós temos em Jesus. Então, estamos nessas duas séries, espero que Deus fale com você. Dando continuidade, nós estamos hoje em Neemias 4, nós vamos ir do verso 1 até o verso de número 9. Os irmãos acharam? Ou a pandemia enfraqueceu ali para achar a Bíblia? Como é que está? Está difícil? Tá bom, isso é bom, todo mundo achou. Neemias 4, do verso 1 até o verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram na ira, na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram de sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Amém. Vamos orar mais uma vez? Baixe suas cabeças, feche seus olhos. Vamos pedir direção de Deus. Obrigado, Pai, por termos acesso à Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Em especial, nós te pedimos ajuda. Nos abençoe com sabedoria, nos abençoe com discernimento. Fala ao nosso coração, transforma as nossas vidas, nos dê capacidade de entender a sua boa e perfeita vontade sobre nós, que realmente possamos ser transformados pela Tua palavra, que as nossas vidas sejam diferentes para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Precisamos do Senhor. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas. E nos ajude, Pai, a sermos pessoas melhores, para assim louvarmos ao Senhor com as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Gente, fazendo um breve resumo, para ajudar ali aqueles que esqueceram ou aqueles que estão chegando agora, nós estamos fazendo exposições em Neemias. Lembrando que Neemias está ali no início da Bíblia, e o livro de Neemias nada mais é do que um diário que ele escreveu. Só que, na verdade, quem que organizou esse diário foi Esdras, que era um escritor. Então, quando nós falamos livro de Neemias, embora fosse Neemias que escreveu, quem que organizou foi Esdras, que é um livro depois de Neemias. Eles são contemporâneos. Neemias era um judeu que havia sido exilado na Pérsia. Ele trabalhava ali como copeiro do rei. O que o copeiro faz? Ele experimenta as bebidas antes do rei tomar, porque assim evitava ali
a possibilidade do rei ser envenenado. Então Neemias tomava antes ali o vinho, os sucos, enfim, qual for bebida, para que o rei assim pudesse tomar depois. Neemias nada mais é do que um servo que de repente ficou sabendo da situação ali da sua cidade, afinal ele estava em terras estrangeiras. Ele ficou sabendo que a sua cidade havia sido destruída e os muros haviam sido derrubados e o seu povo estava sedento e por isso ele precisava fazer algo. Então, ali mais ou menos no capítulo 1 até o capítulo de número 2, nós vemos que ele ora ao Senhor, pede ajuda de Deus para que no momento certo ele iria pedir ao rei a qual ele servia para que ele pudesse se ausentar do seu serviço e ir até Jerusalém para que assim reconstruísse a cidade. O tempo passou, foi mais ou menos ali 4 meses de oração, e aqui a gente tem que aprender a orar, né? Porque a gente ora um dia, já quer a resposta no outro dia. Depois de 4 meses de oração, ele pede ao rei, o rei não só cede para que ele vá até Jerusalém, como também envia materiais para a reconstrução, como também envia uma guarda pessoal para que ele pudesse não só fazer a sua missão e pudesse retornar para voltar a ser copeiro do rei. No capítulo 3, nós vemos que começou a aparecer alguns inimigos ali. Embora eles começaram a reconstruir ali, Neemias conseguiu motivar toda a população de Jerusalém para ajudá-lo, apareceram alguns inimigos. E com base nesses inimigos, do capítulo 3 e do capítulo 4, nós vemos que surgiu um certo tipo de oposição a Neemias. E com base nisso, nós estamos adentrando aqui no capítulo de número 4. E é interessante, né, gente, que quando a gente começa a fazer alguma coisa, né, não sei se já parou para pensar, começa a aparecer oposições a nós. Não sei se você já parou para perceber. Quando você tem um sonho, um plano, um projeto, e você começa a trabalhar para que esse sonho, esse plano, esse projeto se concretize, começa a aparecer problemas, dificuldades. E geralmente essas dificuldades nos abalam a tal ponto que nós desistimos dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E é interessante que quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos claramente que a Bíblia nos diz para nós amarmos o próximo. E talvez aqui ele está dizendo às pessoas que estão mais perto de nós. E é interessante que a mesma Bíblia que nos ensina a amar o próximo, ensina a amar os nossos inimigos. E usando aqui uma fala de Gilbert Chesterton, ele falou o seguinte: quando Jesus ensina a amar os nossos inimigos e ao próximo, ele está se referindo às mesmas pessoas. Muitas vezes, nós achamos que as pessoas que estão próximas a nós são os nossos melhores amigos, são pessoas a qual nós podemos confiar, mas muitas vezes essas pessoas que estão perto de nós são pessoas que irão acabar com os nossos sonhos, irão derrubar a nós e vão dar aquela famosa rasteira. Pessoas que não querem o nosso sucesso, pessoas que almejam o nosso fracasso. E é interessante que as pessoas, quando se opõem a nós, geralmente elas se opõem por diversas razões, seja quais forem, elas sempre vão querer diminuir o nosso sucesso e almejar o nosso fracasso. Talvez seja ali por causa do pecado, por causa da ambição humana, por causa do egoísmo, por causa da vaidade, porque ela realmente não quer que você cresça, apenas ela cresça. Enfim, seja o que for, Neemias enfrentou essa situação. Neemias havia saído da Pérsia e foi até Jerusalém, para que assim pudesse reconstruir a cidade que havia sido destruída pelos inimigos. Então, quando ele começa ali a motivar o pessoal, e todos juntos começam a trabalhar, apareceram inimigos. E é interessante que se Neemias tivesse fracassado ali no início dos seus planos, provavelmente os inimigos não iriam aparecer. Então nós podemos arriscar dizendo que a oposição nunca é causada pelo fracasso, e sim causada
pelo sucesso. Queridos, nós não podemos esquecer que nós estamos no mundo caído. Nós estamos no mundo caído. As pessoas a qual nós convivemos, as pessoas que nós somos, são pessoas pecadoras. Pessoas que desobedecem à palavra de Deus, desobedecem à Bíblia, não são conforme aquilo que Deus quer, e sim conforme aquilo que eles querem ser. E isso faz com que nós atrapalhemos muitas pessoas, muitas vidas. E muitas vezes, quando os inimigos se levantam contra nós, nós começamos a reclamar, começamos a murmurar, começamos até mesmo a fraquejar, a pensar em desistir. Mas a oposição, ela não serve para nos tirar a esperança, e sim para motivar-nos a sermos pessoas melhores, conforme a vontade de Deus. Nós não podemos esquecer também que nós temos um grande inimigo, que é Satanás. E se nós estivermos com Deus, com certeza ele se levantará contra a gente. Mas muitas vezes nós desprezamos as ações de Satanás. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos a Deus e não sabemos discernir as coisas. E com base nesse texto hoje, queridos, depois dessa longa introdução e contextualização, hoje nós iremos refletir sobre o seguinte tema: lidando com a oposição. Lidando com a oposição. Todo mundo aqui já enfrentou ou vai enfrentar uma oposição. Já enfrentou ou vai enfrentar situações adversas, situações complicadas. Todo mundo aqui vai lidar com inimigos. E a Bíblia nos ensina a forma correta de nós lidarmos com eles. Abra novamente a sua Bíblia em Neemias 4. Vamos ler novamente do verso 1 até o verso de número 3. Neemias 4, do verso 1 até o verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Queridos, o primeiro nível de oposição que nós encontramos aqui em Neemias 4 é uma oposição com zombaria, o famoso bullying, ou melhor, a zoeira. Os inimigos ali se levantaram contra Neemias, eram inimigos estrangeiros, e começaram a caçoar de Neemias, a caçoar do povo ali de Jerusalém que estava trabalhando. Começaram a zombar deles, porque, de certa forma, eles ficaram constrangidos com a restauração de Jerusalém. Eles ficaram consternados, afinal, Jerusalém, que é a cidade santa do Senhor, havia sido destruída, estava no pó. E quando eles ficaram sabendo que Neemias estava lá e estava coordenando ali um projeto de reconstrução da cidade, eles ficaram irados. Então eles apareceram lá e começaram a zombar daqueles que estavam trabalhando. E olha a primeira zombação que eles fazem. O que fazem esses fracos judeus? Em primeiro lugar, ele fala que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças eram pessoas fracas. E é interessante como ele faz essa ilustração: vocês são fracos. E quando nós falamos aqui fracos, aqui no original, significa miseráveis ou sem condições. Ou seja, ele estava falando para aquelas pessoas que estavam trabalhando que eles eram
fracos, miseráveis, sem condições de dar continuidade àquilo que eles estavam fazendo. A primeira coisa que eles fazem é duvidar do potencial do povo. E geralmente quem duvida, quem se opõe, quem está zombando, são pessoas que não fazem nada. Aqueles que estão trabalhando não têm tempo de se opor a alguém. Aqueles que estão servindo não possuem tempo de parar e começar a criticar as coisas. Geralmente, quem está zombando são pessoas que não fazem nada. E Neemias estava trabalhando, o povo estava trabalhando, mas os seus inimigos não. E quando eles ficaram sabendo que eles estavam possuindo sucesso, começaram a zombar, a falar que eles eram fracos. E de acordo ali com William Shakespeare, não sei se você já leu, recomendo que leia. Segundo ele, a zombação nada mais é do que balas que saem da cabeça das pessoas, feitas de papel, mas balas que machucam. E muitas vezes, queridos, nós zombamos das pessoas, ou nós somos zombados, e nós machucamos as pessoas, e nós também somos machucados. A zombação, ela é um tipo de oposição. E veja bem, não estou falando que você não pode brincar com as pessoas. Não estou dizendo isso, a Bíblia não está falando isso. Mas está falando daquele tipo de zombação, de zoeira, de bullying, que faz com que as pessoas sejam descreditadas, que duvida do potencial delas. Você diminui a pessoa porque você não consegue ver o sucesso delas. E aqueles homens começaram a zombar deles. E veja bem, não foi a primeira vez que esses homens aqui a qual Neemias se refere estavam zombando deles. Em Neemias 2 fala que eles estavam zombando a todo tempo, estavam desprezando eles, estavam ali criticando. E Neemias não somente estava tendo que governar aquela situação, aquela construção, como também teve que ouvir essas palavras amargas daquelas pessoas que eram inimigas de Deus. Aqueles homens duvidaram do potencial do povo, falavam que eles eram fracos. E não somente isso, ora, tanto que esses homens, eles são ousados. Eles não somente chamaram de fracos, de miseráveis, como também zombou da religião deles. E geralmente, quando nós falamos de religião, nós pensamos em zombação, né? Afinal, quando você acessa a internet, ali principalmente ali no YouTube, você percebe que uma das coisas que mais é zoada, mais é zombada, é a tal da religião. Ainda mais se for uma religião cristã, né? Muitos se opõem ao cristianismo. E eles falam, vocês vão sacrificarão. Além de ser fracos e vocês se recorrem a Deus, vocês acham que apenas sacrificando, adorando o Deus de vocês, vocês vão conseguir? E eles dão continuidade, eles zoam o potencial deles físico, zoam o potencial de Deus, da intervenção de Deus, e começam a zombar agora da cidade que estava sendo reconstruída. Eles digam, vocês vão conseguir fazer tudo isso num dia só? Ou melhor, vocês acham que vão reconstruir esses muros, vão refazer essas pedras que foram queimadas? Queridos, esses homens são muito ousados. Eles apareceram ali apenas para caçoar o povo de Deus que estava trabalhando. E o que eu acho maravilhoso, o que eu tenho que aprender aqui, é saber lidar com a oposição. Em nenhuma hora nós vemos Neemias saindo do posto dele e mandando aqueles homens calarem a boca. Em nenhuma hora nós vemos Neemias, e talvez aqui se eu estivesse lá, seria assim, pegaria um pedaço de pau e mandar esse povo vazar. Não, Neemias não faz isso, não, o povo de Deus não faz isso, eles apenas suportam aqueles homens e continuam a trabalhar. Aí, para piorar, aparece um cara ali que estava achando que era o cara, Tobias, o amonita. No verso 3 fala, ainda mais se vocês conseguirem reconstruir o muro,
Esse muro vai ser tão miserável, esse muro vai ser tão fraco, que se não precisa de um exército para destruí-lo, apenas uma raposa consegue derrubar. Olha a ousadia desse homem. E Neemias escutava isso, o povo de Deus escutava isso. Em nenhuma hora eles retrucaram. Meus irmãos, precisamos aprender que se estivermos no caminho certo, pessoas aparecerão para zombar de nós. Pessoas aparecerão para nos derrubar. Pessoas aparecerão para nos desprezar. Só que nós não podemos apenas responder essas pessoas com palavras. Muitas das vezes, nós precisamos responder essas pessoas com o nosso silêncio. E talvez aqui, fazendo uma ligação com Jesus, fique imaginando Jesus ali, numa situação constrangedora, ouvindo as pessoas a zombarem dele, a cuspirem nele, a baterem nele, sendo que ele estava ali para pagar os preços dos pecados dessas mesmas pessoas. E o que Jesus fez? Ficou em silêncio. Precisamos lidar com a zombaria. Hoje nós estamos numa geração, queridos, não estou desfazendo dela, mas hoje nós estamos numa geração que não suporta ouvir palavras opostas, contraditórias. Estamos em uma geração que é totalmente mimada, não sabe lidar com a diversidade, não sabe lidar com os problemas. As pessoas, quando encaram problemas, situações difíceis, elas não conseguem ali resolver esses problemas porque elas já se desesperam. Mas nós precisamos aprender aqui com Neemias, aprender com Jesus, que certamente teremos uma oposição, teremos problemas, teremos dificuldades, mas a nossa reação não pode ser como uma reação comum das pessoas que não conhecem Jesus. Não pode. A nossa reação tem que ser como a reação de Neemias. Neemias não respondeu ao povo. Neemias fez algo que ele faz muito aqui em seu diário. Ele orou a Deus. Vamos ler a sua oração? Ali a partir do verso de número 4. Por favor, abra novamente a sua Bíblia. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e fazem que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira, na presença dos que edificavam. Ele recorre a Deus e pede a ajuda de Deus. Quando os problemas aparecem na sua vida, a quem você pede ajuda? A quem você recorre? O que você tem feito? Neemias orou. E nós também devemos orar e pedir a ajuda de Deus. Porque os inimigos, os problemas, as situações difíceis irão aparecer. E nós precisamos entender que o mesmo Deus a qual nós adoramos é um Deus que cuida de nós. Ele é soberano sobre as nossas vidas, Ele é o Todo-Poderoso, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que é melhor. Então, por que nós não dependamos dEle? E é interessante, queridos, que como nós vemos, o mundo de hoje é um mundo difícil. E certa vez, há um tempo atrás, assistindo uma reportagem, partiu meu coração. Estava tendo uma guerra lá num país, eu não lembro qual, e uma criança, ela chegou ao soldado inimigo e falou o seguinte: eu vou contar tudo para Deus o que vocês fizeram com a gente. Eu vou contar para Deus.
E aquilo partiu meu coração, porque os pais dela, segundo a reportagem, haviam sido assassinados a sangue frio. Eles nem estavam ali na guerra, eles estavam num conflito ali, na linha de frente, no meio dos tiros perdidos. E a criança chega ao soldado inimigo e fala: eu vou contar tudo para Deus. E talvez aqui a gente precisa aprender a contar as coisas a Deus, a orar mais. A nossa oração não pode ser uma oração mecânica, automática, uma oração repetitiva. Nós precisamos ser sinceros com Deus, precisamos aprender a falar com Deus, a contar para Deus o nosso dia, a contar para Deus os nossos pecados, a pedir ajuda para que nós arrependamos dos nossos pecados. Nós precisamos ser sinceros, amigos, íntimos com Deus. Mas o problema é que nós desprezamos essa intimidade porque simplesmente nós não conhecemos o Deus a qual nós oramos. Neemias conhecia. Neemias não reagiu como eu reagiria, infelizmente. Neemias não fez isso. E graças a Deus, felizmente, ele recorreu a Deus. E falou: Deus, por favor, cuide dessa situação. Cuide deles. Eles estão zombando de nós, mas pior, eles estão zombando do Senhor. Então ao Senhor pertence essa vingança. E muitas vezes nós não somos ousados nas nossas orações e esquecemos que uma das coisas que mais vemos na Bíblia, quando vemos homens e mulheres de Deus orando, é que eles possuem ousadia. E quando eu falo ousadia, eu não falo sobre você falar o que você quiser, da forma como você quiser. Existe sim uma reverência, mas estou falando de uma ousadia de sermos sinceros. Neemias foi sincero com Deus: Senhor, está difícil, os caras aqui estão enchendo o saco, não conseguimos, cuida deles para a gente, nós vamos continuar a trabalhar. E ali Deus, conforme nós leremos aqui nos versos posteriores, interviu, de tal forma que o povo conseguiu reconstruir o muro até a metade, em um tempo recorde. Deus capacitou o povo a trabalhar melhor, a fazer o seu melhor, e assim conseguir reconstruir o muro até metade. E depois, gente, após essa zombaria, vemos que esses homens, esses inimigos de Neemias, inimigos do povo de Deus, ficaram mais irados e fizeram alianças com outros povos, de tal forma, como leremos aqui, povos do norte, povos do sul, povos do leste, povos do oeste se juntaram para atacar Jerusalém, porque eles não conseguiam ver mais o sucesso de Jerusalém. Então eles fizeram aliança e tentaram atacar. O que Neemias fez? A Bíblia nos conta. Vamos ler o verso 7 e o verso 8? Abra novamente, Neemias 4, do verso 7 até o verso número 8. Diz o seguinte: Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram de sobremodo irados, e ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então, antes eles estavam atacando ali, a oposição era apenas na zombação, na zombaria. Só que eles viram que o povo não deu brecha para eles. Então eles perceberam, não vamos mais falar com palavras, vamos agir, vamos atacar, vamos fazer aliança, vamos cercá-los e atacá-los e destruí-los. E talvez você está se perguntando, como eu me perguntei, qual é a razão de destruir uma cidade que já estava destruída? E tudo estava relacionado a dois fatores. O primeiro fator, que Jerusalém estava numa posição geográfica estratégica. E se Jerusalém fosse reconstruída, os países vizinhos ali, eles teriam um déficit econômico muito grande, porque as pessoas sairiam de lá e iriam para Jerusalém. Então, por essa razão,
eles não queriam a reconstrução de Jerusalém. E o segundo fator é que Jerusalém sempre foi um referencial para o mundo. Tanto é que os maravilhosos reis estavam reinando lá. O povo de Deus estava lá, e pelo fato do povo estar presente, o Senhor está lá, eles sempre prosperaram. Sendo assim, eles não queriam que Jerusalém se reconstruísse por causa do dinheiro e também por causa da enorme prosperidade daquele lugar, porque era um lugar abençoado pelo Senhor. Então eles resolveram atacar de forma física, a destruir a cidade. E quando a gente lê os versos posteriores, os versos 7 até o verso de número 23, vemos que Neemias lidou com aquela situação de uma forma muito natural. Ele falou o seguinte, ele se organizou ali com o povo, falou, vamos dividir agora. Antes estávamos todo mundo trabalhando na reconstrução, mas agora nós precisamos dividir para que estejamos protegidos. Então alguns vão trabalhar na reconstrução e outros vão trabalhar na segurança. Então ele começou a amar o povo, a preparar o povo, porque possivelmente aconteceria uma guerra. Mas o que eu acho legal no contexto aqui da passagem, é porque esse povo resolveu atacar numa hora delicada. Conforme o verso 10 diz, a força dos trabalhadores está cedendo, e há tantos escombros que não podemos reconstruir o muro. Eles esperaram uma hora que o povo estava cansado para poder atacar. E vemos que muitas vezes o nosso inimigo está nos estudando e nós nem vemos isso. Os inimigos, os adversários estão ali nos estudando para nos atacar na hora certa e nós nem percebemos, nós nem possuímos essa sensibilidade. Os inimigos sabiam que o povo estava cansado, não conseguiriam se proteger, então eles resolveram atacar, e atacaram de todos os lados, atacaram do norte, atacaram do sul, atacaram do leste, e atacaram do oeste. Queridos, era uma situação praticamente impossível para o povo de Deus se defender. Só que o seguinte, era o povo de Deus. E vemos na história que Deus sempre cuidou do seu povo. E eles não conseguiram chegar a tempo para atacar, porque eles haviam reconstruído o suficiente e se preparado para o ataque. Meus irmãos, quando nós estamos com o Senhor, Deus prepara não somente a nós, Deus prepara não somente a nossa fé, mas Deus também prepara as circunstâncias. Deus prepara você, Deus prepara a sua saúde, Deus prepara a sua família, Deus está preparando aquilo que é necessário para você. E embora nós tenhamos um inimigo que é feroz, Satanás, e também tenhamos outro inimigo que é nós mesmos, a nossa carne, os nossos pecados, Deus está cuidando de nós. E por mais que a situação ela seja improvável, impossível, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de vocês. Deus está cuidando das nossas famílias. Deus está cuidando da nossa cidade, Deus está cuidando do nosso país, Deus está cuidando da sua criação. Esse é o nosso Deus, um Deus presente, um Deus que conhece a nós, conhece as nossas dificuldades e sabe o que é melhor para nós. Deus estava com Neemias, Deus estava com o povo, e Ele fez com que o povo se preparasse para possíveis ataques. E como é que foi essa preparação? No verso 16, até o verso de número 18, capítulo 4, vemos que Deus deu a ideia para Neemias, para que ele dividisse o grupo em dois. Então, uns construíam e outros asseguravam, faziam a segurança. No verso 18 até o verso de número 20, vemos que Neemias elaborou um plano para um ataque inesperado. Então, enquanto o povo estava descansando à noite, ele colocou vigias por toda a cidade
para que avisasse e alertasse o povo se viesse alguém à noite. Então eles não somente estavam protegidos pelo dia, como também estavam protegidos à noite. E no verso de número 21, ele fez com que os trabalhadores trabalhassem mais, para que assim conseguissem terminar a reconstrução a tempo de um possível ataque, a reconstrução dos muros. E do verso 23, ele fez com que a maioria das pessoas estivessem acordadas à noite, para que estivessem preparadas para uma possível guerra. Queridos, o que nós podemos aprender com este texto? O que nós podemos aprender, já partindo para o final? Neemias era um bom homem, um bom líder, um bom governador, um bom copeiro, um bom servo, mas o que Neemias tinha de bom não vinha dele, e sim de Deus. Sim de Deus. E Paulo certa vez diz aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, o seguinte: estando confiante nisto, aquele que começou uma boa obra em vós, a levará até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que tem a nos dizer? Se Deus começou uma obra de restauração nas suas vidas, nas nossas vidas, se Ele começou a mudar a sua vida, a transformar a sua história, começou a cuidar de você de uma forma especial, se você começou a ser amado por Deus, graças a Jesus, descanse nisso, porque se Ele começou, Ele vai terminar. E embora o nosso mundo seja mau, e ele é mau mesmo, nós não vivemos para esse mundo, nós vivemos para a Nova Jerusalém, que ninguém vai destruir, ninguém vai se opor, um lugar perfeito, um lugar eterno, um lugar onde não existe pecado, um lugar onde não existe corrupção, onde não existe maldade, um lugar que Deus está presente. É esse lugar a qual nós vamos peregrinar, é esse lugar a qual nós vamos viajar. Você quer ir para lá? Não vai não, hein? Quer ir para lá? Então vamos juntos louvando a Deus, sabendo que Ele cuida de nós hoje e cuidará amanhã. Nós queremos a restauração, Deus já começou a restaurar as nossas vidas, quando Ele mandou Jesus pagar os preços dos nossos pecados. E se Ele começou essa obra em você, bem-aventurado é você. Agora adore a Ele, sirva a Ele, faça a vontade dEle, seja dependente dEle, seja amigo dEle, fale com Ele, esteja com Ele. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos orando, vamos orar. Feche seus olhos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Pai, estamos rodeados de inimigos que se opõem contra nós, que se opõem contra a Tua palavra, que se opõem contra o Seu Filho Jesus. Nos ajude, Pai, a lidarmos com essas situações, mas lidarmos com sabedoria, com discernimento, lidarmos com uma dependência ao Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nos molde segundo a sua vontade e nos ajude a sermos pessoas conforme a vontade do Senhor e não conforme a nossa. Esteja conosco, Pai, e obrigado e louvado seja o Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, um Deus justo, que está sempre com nós. Louvado seja o Senhor. Ainda que os nossos inimigos se levantem, o Senhor os destruirá, conforme a sua vontade e conforme a sua justiça. Nos ajude a descansar no seu poder, e que tenhamos uma semana, um mês, um ano maravilhoso na presença do Senhor. Embora exista pandemia, problemas financeiros, crise mundial, sabemos que o Senhor cuida de nós. E isso é suficiente. E obrigado por isso, Pai. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom, gente boa. O que isso a gente tem que levar para a vida? Primeiro,
Quando o negócio ruim vir, você não vai reclamar, você vai adorar a Deus e vai pedir ajuda de Deus. Então, quando vir aquela enfermidade, você vai pedir ajuda de Deus. Quando vir aquele desemprego, você vai conversar com o Senhor, conta tudo para Ele, peça a ajuda dEle, dependa dEle. Faça como Neemias, não reclame, ore, que assim seja, em nome de Jesus. Fiquem de pé. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe você. Até mais.